Bom dia, meus amigos. Hoje eu tô no carro porque eu trabalho num pet shop, né? Por ser fim de ano, o banho tá lotado e aí ia ficar com barulho de secador, secando bichos. Bom dia, família. Então eu vou ficar aqui no carro, espero que eu não me movimente muito pro pai não ficar com vertigem. Então, o assunto de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imagina que a vida é um grande tribunal e tu é o réu. E existem muitos juízes, não tem só um juiz. Jesus é um dos juízes que está no meio daquela multidão de juízes, ok? Só que ele fala baixinho, ele conhece a tua vida, né? E o resto dos juízes estão querendo te julgar, estão querendo te condenar. E Jesus está querendo te libertar. Por que Jesus está querendo te libertar? Porque ele conhece quem tu é. Ele conhece a tua verdade, ele conhece a tua história. Então assim, ó, existe aquela frase que diz: existe 3 versões de uma história. A minha, a tua e a verdadeira. Hoje a gente vai conversar sobre esse leque que é a verdade que liberta. Por que a verdade liberta? Afinal, o que é a verdade, né? Jesus, ele recebe muitas denominações, principalmente no Evangelho de João. João chama ele de amor, João chama ele de luz, João chama ele de vida, de verdade. Então hoje nós vamos falar desse nome que Jesus carrega, que é a verdade. Lembrando que nós interpretamos a Bíblia baseado no que o Espírito Santo diz para nós. Assim como a Bíblia foi inspirada por Deus no momento em que ela foi escrita e no momento em que ela foi compilada. Bom dia, Moni. Nós também somos inspirados por Deus na hora que a gente lê a Bíblia. Ele tem uma mensagem para cada um. Talvez a mensagem que essa palavra disse para mim e para o meu pai seja diferente da mensagem que Deus tem para te dizer quando tu lê. Por isso também que a gente incentiva tanto que vocês peguem e leiam a Bíblia. Orem para o Espírito Santo antes, porque ele tem uma verdade para te dizer. E talvez não seja a mesma que ele disse para mim e para o meu pai, né? Então, o ler em conjunto a palavra tem essa finalidade de misturar todas as informações que o Espírito Santo disse, que afinal foi isso que aconteceu na Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito com muitos anos de diferença entre um livro e outro, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa missão, é conversar sobre o Evangelho, o que o Evangelho disse para mim, o que o Evangelho disse para o meu pai, para que vocês se sintam inspirados a ler e ver o que o Evangelho diz para vocês. E antes de entrar na live, a gente ora para que o que o Evangelho disse para nós sirva para vocês também. Então eu vou chamar o meu pai para a gente conversar sobre esse assunto que a gente ficou, semana toda conversando para tentar juntar as ideias, porque elas são múltiplas em relação. Parece que assim, a verdade liberta, mas por que eu preciso de liberdade, né? Então, vamos lá, vou chamar o meu pai que daí o papo flui. Tem várias opções. Bom dia, sofá. Óbvio que tá virado. Assim. Tá bom? Tá bom o E aí, som? pai? Bom dia. Tá bom? Para ti eu já dei bom dia, Vamos. agora bom dia para todo mundo aí que tá. Já temos algumas pessoas e certamente vamos ter durante a semana depois, porque o crime se perpetua pela internet. Então fica ali É, para todo mundo ver.
Bom dia. Exato. A gente estava E aí, pai? conversando essa semana, normal, como a gente conversa desde que tu era pequenininho, e aí esgotou parte do assunto, então talvez a gente converse agora de outras realidades dessa É. mensagem, que nós já sabemos o que a gente conversou, né? Bom, essa palavra verdade, ela faz parte de algumas passagens do Evangelho, eu não lembro todas, mas tem uma música que diz: tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, né, essas três palavras podem definir realmente Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos falar da verdade agora, porque a verdade, na verdade, nessa frase, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é o caminho e a liberdade é a meta. E como é que tu sabe que tu é livre? Quando tu está em paz. Em paz. Então, muitas pessoas desejam, quando chegam, quando vão embora, a paz do Senhor esteja convosco, shalom. Porque a paz no fim, é o fim. É a meta, é o que tu deseja. Para conseguir a paz, tu tem que conhecer a verdade. Porque senão a paz não está no endereço certo, né? Então vamos dizer, a paz fica aqui na 18 do Forte, 1520. Se eu não sei o endereço, eu não vou chegar aqui, né? Aquele cara que entrou no prédio, entrou no elevador, o assessor lhe perguntou qual é o andar. Não interessa, eu errei o prédio, então não interessa. Então, se o meu caminho e a minha verdade e a minha vida não conseguem chegar na paz, eu estou no caminho, verdade, vida errado. E ali é que vem a verdade de Jesus, porque Jesus só confirmou a verdade dele quando ressuscitou. Porque ele provou que era Deus, então, que tudo que ele falou tinha fundamento. E ele não falou muita coisa. Ele falou lá durante 3 anos, mas basicamente o que ele diz? Deus é Pai. Quando perguntaram quais eram os mandamentos, falar um pouquinho de mandamento, né? Na minha cabeça existem duas classificações de mandamento. Assim como Jesus falou, tá? Eu não sou iluminado que nem ele, mas existem os mandamentos afirmativos e os negativos. Os mandamentos afirmativos são os 2 mandamentos que Jesus disse: ama a Deus e ama o próximo. Ele não disse que não era para seguir os outros 2 mandamentos, mas se tu seguir esses 2 mandamentos, os outros não precisam tu saber decorar. Difícil saber quem é que sabe decorar. Mas os outros, tem muitos deles que são negativos. Não faz isso, não faz aquilo. Tirou a tua liberdade. Porque tu não está seguindo os mandamentos porque tu segue a doutrina cristã. Tu está seguindo os mandamentos porque são commandments, são ordens. São ordens que vêm de Deus, lá de cima. Não mata, não rouba, não cobiça, não fala mal dos outros, não levanta falso testemunho. Então, quando ele diz os 2 mandamentos dele que são afirmativos, ele está dizendo: vive assim, né? Sim, porque fica muito óbvio, né? Se tu ama o próximo como a ti mesmo, como é que tu vai roubar alguém? Como é que tu vai matar alguém se tu ama aquela pessoa como a ti mesmo, né? Então, por isso que ele disse: não vim mudar uma vírgula do Antigo Testamento. Eles não chamavam assim, né? Não vim mudar uma vírgula da lei de Moisés, eu vim dar cumprimento. Então, cumprimento tá, a partir daqui, então, são essas regras. Se vocês seguirem elas, vocês seguem os outros mandamentos também. E aí, assim, ele não era blogueiro, ele não tinha 1 milhão de seguidores, e a mensagem dele veio vindo inteira aqui pela Bíblia. E aí estava certo o que ele falou, porque ele assinou embaixo e depois ele provou que ele estava certo quando ele ressuscitou. Mas antes ele teve que morrer. E antes de morrer ele teve que perdoar. Teve não, ele fez porque quis. Então, o que a gente busca na vida desde que nasceu? A gente busca o sentido da vida. Para mim,
é importante saber quem sou eu, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Pousei num planeta que tinha terceiro planeta depois de um Sol, terceiro planeta depois do Sol. Pousei aqui, estou vivo, estou fazendo a minha vida, estou participando, estou respirando, estou consumindo bens desse planeta. Para quê? Qual é a finalidade que eu estou aqui? Certo? Eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui para ser bonzinho, né? Quando o cara é bonzinho a vida inteira, que ele morre, eles dizem, ah, coitado. Ele não fez nada, né? Foi um coitado. Coitado não é uma boa definição para uma pessoa. O que eu fiz? Eu lutei pela minha vida, pelos direitos. O que eu fiz? O que me moveu? Jesus vem com uma proposta, a verdade. Vai pela verdade. É o que ele diz. Deus é Pai. Deus te respeita. Tu tem livre-arbítrio. Vai pela verdade que tu vai ser livre. E tu vai ter paz. Então, o que importa é o caminho e aonde ele chega. Pega o mapa. Tá aqui o mapa. Caxias, Porto Alegre, Rio Grande, Uruguai. Vai parar na Austrália. Pega o mapa. E o mapa ele dá durante a vida dele. E a Bíblia é o mapa. Ah, mas isso aí é coisa de Corolla, como é que chama lá, que estão sempre na missa. Não. Porque se tu não seguir essa verdade, tu vai seguir a verdade errada. Ele está te dando... E tu vai acabar aprisionado pelas tuas escolhas. Quando a gente não segue o caminho correto, segue outro. A gente se torna prisioneiro das consequências dos nossos atos. Mas se a gente segue o caminho correto, a gente tem a liberdade de uma vida em paz. O que é a liberdade, pai? Pois é. O que é a liberdade? A liberdade é tu ser justo contigo. Tu te respeitar. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus fala do perdão, tem uma pessoa que me trata mal, certo? Eu me vejo no direito de tratar ela mal também. Mas eu sou livre para entrar no inferno dela e combatê-la lá dentro, nas regras dela, ou trazer ela para o meu campo de batalha. Aí Jesus diz, ama e perdoa 70 vezes 7. Se eu entrar no campo de batalha dela, se eu fizer a guerra conforme ela está propondo, eu estou abrindo mão da minha liberdade. Uhum. Certo? Quer dizer, eu estou jogando pelas regras do jogo que o outro estabeleceu. Por isso que tu tem que pensar, o que é o livre-arbítrio? É a escolha. Liberdade é o direito de escolha. E quando tu tem noção da liberdade, tu nem acha que é um direito. Está dentro de ti. É um dom que foi concedido para ti. E Jesus, eu comecei a live falando de um grande tribunal, né? Que a vida é um grande tribunal onde nós temos muitos juízes. E Jesus é um dos juízes. Só que a vida inteira a gente está vivendo nesse tribunal. Em muitos momentos nós somos os juízes também. E a gente julga o outro. E às vezes a gente está tão preocupado, vamos se colocar no lugar da pessoa que está julgando. Às vezes a gente está tão preocupado que o outro está fazendo, ele está fazendo errado, e que isso e que aquilo, que a gente se torna preso também pelas escolhas do outro e não vive a nossa vida. A gente não vive em plenitude a excelência que é a graça de estar vivo. Então, assim, a liberdade de Cristo, ela não é uma liberdade assim, eu vou fazer o que eu quiser a partir de hoje. Não, porque se tu escolher o que tu vai fazer, nós somos pecadores. A gente vai sempre escolher pelo benefício próprio, pelo jeitinho, uma forma que facilite as coisas para ti, né? E sempre vai achando que o outro está errado. A liberdade que Jesus nos propõe é o caminho
que ele nos mostrou. Seguindo esse caminho, nós vamos nos sentir livres. E por que que Jesus nos liberta? Porque ele nos conhece. Ele conhece a nossa verdade. Só um pouquinho, calma. A Vera está indo para uma aula aí. Pois é, então a liberdade, a verdade é o caminho. Só um pouquinho. Então, o nosso querido participante teve que dar uma saidinha, né? Ele é livre para escolher. Só eu sabia onde estava a chave do carro. Só eu sabia a verdade. Pois é, então assim, a verdade que liberta é Jesus. Então Jesus é o caminho. Mas muito fácil dizer Jesus é o caminho. Mas ele apontou com a vida dele qual era o caminho. E ele sempre respeitou a liberdade, o livre-arbítrio. Certo? Então, o primeiro mandamento que a gente pode contar: ama a Deus. Por que a ama a Deus? Porque esse Deus, que é o único Deus, ele me deixa eu ser livre. Ele permite que eu seja livre. Ele não se mete, ele não influencia, ele não faz nada, ele deixa que eu seja livre. Ele me jogou num mundo onde não é fácil ser livre, não é fácil. A gente fica tentado sempre a ser escravo de alguma coisa, e ele diz assim: o meu caminho é a liberdade, a meta é a liberdade. Seja livre. E o homem passa a vida inteira procurando as amarras, certo? Então, assim, quando ele diz perdoa, ele diz perdoa 70 vezes 7, ele não está dizendo para tu perdoar um inimigo 70 vezes 7. Tu não vai permitir que o inimigo te ofenda 70 vezes 7. Ele está dizendo para tu perdoar também aquele que mora contigo, que te irrita, que faz de tudo para te tirar do sério, que tem raiva de ti, que te prejudica. Ele diz perdoa. Mas por que eu vou perdoar? Porque tu é livre para perdoar. Não fica escravo desse ódio. Não fica escravo dessa mágoa. Seja livre. Mas isso aí não é fácil. Eu fiz. Eu fui aí na Terra, virei homem. Virei um ser humano e fiz. Então dá para fazer. A verdade, ela é uma denominação para Jesus, né? Mas outra denominação para Jesus é amor, né? E o amor, ele também te liberta. Porque o amor, ele faz com que tu olhe com empatia pro outro. E a empatia faz tu pensar nas muitas possibilidades que podem estar acontecendo. Porque muitas vezes o que tu tem é acesso a uma pessoa uma vez na vida. Um cliente, por exemplo. E aí aquele cliente não tá num dia bom. E ele te trata mal. Se tu ficar com essa sensação ruim do que ele fez pra ti, o dia inteiro, tu tá aprisionado na atitude daquela pessoa. Mas se tu seguir a verdade, que é Cristo, e Cristo é amor, tu vai ter amor por aquele desconhecido e vai pensar assim, ele não deve ser isso. Ele está assim hoje. Não deve estar num dia bom. Não é comigo. Por isso e que eu aí, disse, não vai no inferno dele. Traz ele para o teu mundo. Certo? Não vai no nível que ele... Não trata ele no nível que ele te trata. Não ofende ele de volta com a mesma ofensa que tu fica medindo. Será que... Né? Tem gente que fica disputando qual é o palavrão mais complicado para dizer para o outro não ter um palavrão para dizer de volta. Tem disputa disso. Existe disputa disso. Então, não vai lá no inferno do cara. Não baixa naquele nível. Deixa, seja livre. Escolhe, eu vou lutar aqui no meu terreno, que é o terreno do amor. Por que é o terreno do amor? Porque eu sou bonzinho? Não, porque o terreno do amor me deixa livre. E Jesus diz em uma das passagens, que eu também não me lembro o número de passagem e coisa, né? Também não. Ele diz assim, que diferença tu tá fazendo se tu amar um filho,
um irmão. Tu tem que amar o teu inimigo, porque aí isso é um esforço real. E a partir do momento que tu ama um inimigo, que tu ama um desconhecido, tu se sente livre, porque o que ele fizer para ti é dele, Vai te atingir. não vai te atingir. Tanto que quando Jesus manda os apóstolos para fazer um estágio, né? Ele diz: agora vocês vão pelas cidades para fazer milagres, entrem nas casas, abençoem as casas. E onde vocês não forem bem recebidos, a paz vai retornar para vocês. Vocês virem as costas, batam os pés e segue para a próxima. Ele não disse para te ficar insistindo, preso naquela, mas olha, eu tenho missão com essa casa aqui, eu preciso levar todo mundo para o bem, para o Cristo. Não, tu foi lá, tu apresentou o caminho, a verdade, a vida, não foi bem recebido, aquela paz, que nem tu disse que é a liberdade de Jesus, é a paz, né? A paz retorna para ti, e tu não pode pegar para ti a ignorância da outra pessoa. E isso te torna livre, porque eu vivo isso em alguns momentos aqui no consultório, por exemplo. Um cliente vem, tá preocupado porque vai gastar, tá preocupado com o cachorro, às vezes está de mudança, tá cuidando de um pai que teve AVC, e me trata mal ali na consulta. E aí, se eu me afetar pelo que a pessoa fez, eu perdi a minha liberdade. Pelo menos naquele dia fica aquela sensação ruim, eu perdi a minha liberdade. Então, quando tu coloca Jesus no topo e tu lembra, porque a gente tem que sempre lembrar, né? Não, mas eu tenho um pai bondoso que está me olhando, eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece. Se tu tem esse hábito de orar, Jesus, eu não estou me sentindo legal, porque fizeram isso comigo, tu vai começando a se sentir libertado daquela situação ruim. Então, eu acho que essa é uma das linhas da liberdade que a verdade te traz. O que é a liberdade? Né? É tu sentir que tu não tem obrigação com nada, mas tu te compromete a tornar o ambiente que tu está melhor. Eu me lembrei de uma história agora bem interessante que para ter uma ideia de como as pessoas. Hoje em dia nós estamos na época dos ofendidos, né? Todo mundo fica ofendido por tudo. E tem que dizer que está ofendido. Uma das primeiras vezes que eu fui consultar lá na Santa Casa por causa da minha próstata, era um médico muito bom, um médico assim, descendente de alemão. Só que ele não seguia os alemães no que tange o horário. Ele se atrasava muito. Quando tu vai consultar o médico, normalmente tu abre uma brecha no teu dia e diz, bom, agora é para fazer a consulta, né? Aí eu cheguei lá, sentei na sala de espera, tinha um casal de velhinho, bem velhinho, assim, mais ou menos da minha idade. Aí o cara esperando impaciente, ele dizia para a mulher, esse médico não vem, porque está atrasado. Quer dizer, já está te magoando. O cara que tu não conhece, ele está de certa forma, desrespeitando o teu direito, porque ele marcou o horário. Mas ele pode ter os motivos dele, né? Não precisa nem ser cristão para entender isso. É um bom senso, o cara é médico, deu uma operação, apareceu E porque isso, porque aquilo, porque ele não respeita, porque ele vai ver. Aí a velhinha olhou para ele e disse assim, tu tem algum compromisso agora? Bem calmo. Não, mas ele não respeita. Cara, tu não tem nada para fazer, tu está aposentado, a gente está aqui sentado, fica calmo. Ela queria paz. Aí ele parou, ficou 5 minutos calado. Daqui a pouco ele olhou para ela e disse assim, não vou mais à praia contigo. Entende? Quer dizer, o cara não é livre para escolher ter paz. Quer dizer, alguma coisa ele tinha que fazer para se vingar do médico. E quando a mulher botou ele na real, tu não tem nada para fazer, fica calmo aí, quieto, senta, tu tá sentado, tem ar-condicionado, tá bom aqui, espera. Ele tinha que se vingar dela. Então, assim, a verdade, na verdade, é que a gente tem que conviver muito bem, até para gerar os milagres que a gente precisa no dia a dia, né?
Eu ouvi ontem uma passagem que diz, a gente não tem que pedir milagre, a gente tem que pedir fé. Passei para ti até É. essa passagem, né? Então, o que que gera, qual é o fruto dessa paz, dessa liberdade? O que que os apóstolos disseram quando eles voltaram do estágio? E Jesus perguntou para eles. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os mudos falam, os doentes ficam curados. Ele diz assim, o que que ele disse? Vão lá e digam a minha verdade, certo? Tirando fora essa parte do sacudir a poeira dos pés, vão lá e digam a minha verdade. Vamos dizer que a verdade deles foi sempre aceita. Qual é o fruto dessa verdade? A liberdade, a fé, os milagres, a felicidade, foram o que eles disseram. Claro que eles disseram na linguagem deles, eles disseram, cara, nós fomos lá dar a tua mensagem e nós fizemos milagres. Porque eles acreditavam na mensagem. Então, se nós estamos buscando viver melhor, nós estamos buscando nossos milagres do dia a dia, nossas necessidades que nós temos, a nossa felicidade, se nós estamos buscando a nossa liberdade, só tem um caminho. É a gente não escolher outros deuses. Porque se tu entregar a liberdade para outros deuses, tu não vai gerar esses frutos. Teu fruto vai ficar ali, na mágoa, na tristeza, no ressentimento, na dor, na miséria, na avareza, na gula. Bota ali os 7 pecados capitais. Esses são os deuses que tu escolheste. E tu pode escolher. Agora tu pode escolher. Antes tu não podia, antes de Jesus. Tu não sabia. Agora tu sabe. Então, se tu sabe, tu conhece alguma coisa, tu pode optar por ela. Então, ele diz assim, esse é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é a minha vida. Por que eu estou certo? Vocês vão ver. Aí, quando eles saem para mostrar o caminho, eles voltam e dizem, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os leprosos estão curados. Então, ali tu sabe que o caminho te leva para a felicidade, para a paz, para a harmonia. Né? Os possuídos são exorcizados. Possuído não era só quem estava com o demônio, né? Porque às vezes a pessoa é pior que o demônio que está dentro dela. Então, você faz exorcismo, em vez de sair o demônio, sai a pessoa. O demônio fica, que era melhor. Isso. O demônio fica aliviado. E a verdade, a liberdade de Jesus, ela é uma liberdade que te faz se sentir livre em qualquer lugar e em qualquer situação. Né? Que nem tu disse, no consultório, lá que os velhinhos... Tu tem a escolha de te sentir bem, tem a escolha de te sentir mal. Tu tem as escolhas, tu faz escolhas o tempo todo na tua vida. E como tu vai se sentir perante a situação, muitas vezes não vai mudar o que está acontecendo na tua vida. Vai mudar a tua sensação interna. Porque tu pode achar tudo ruim. Tu pode entrar num restaurante e achar que o clima não tá bom, a comida não tá temperada, mas tu tem a liberdade também de observar tudo de bom que está acontecendo ali. Pessoas convivendo, né, um ser humano te atendendo. Então, a liberdade que Jesus propõe para nós é a liberdade de estar em paz em qualquer lugar. 7h44, né? O negócio está indo rápido. Eu queria aproveitar, Paulo, e dizer muito obrigado para quem está participando aqui. Vocês são bem-vindos. Espero que vocês tenham feito uma boa oração antes para nos iluminar, porque a gente está aqui agora na rapa do tacho. A gente falou tanto sobre isso durante a semana que a gente não está falando sobre o que nós falamos, nós estamos falando outras coisas, né? Porque é assim que a gente viveu desde o início. E são conclusões que a gente está tendo agora dessa conversa. Eu gostaria que, se vocês pudessem ali, quem está assistindo, quem vier assistir, deixar comentários, porque nós precisamos de temas para as próximas... Nós estamos achando cada vez temas mais difíceis de falar, porque a gente está falando sobre
como viver. Quem somos nós para falar como viver? Jesus era Deus, mas nós somos aqui os caras que estão tentando entender a palavra dele, certo? E talvez, falando agora, e como a gente fala, a gente aprenda mais e sirva mais para nossa vida daqui para frente do que era até antes das 7, hoje. Então a gente tem muito a ganhar com essa conversa. Nós não estamos fazendo aqui que nem os pastores e pregadores, o Portela, textos que eles já decoraram, que sabem o que vão dizer nos próximos 10 minutos, onde é que está a pauta. Nós não temos pauta. A gente está aqui conversando e livres, porque nós podíamos estar dormindo. Então a liberdade que Jesus nos passa é uma liberdade que também nos permite vir até aqui, falar um pouco, ter a arrogância de querer falar sobre religião. Nós que nem começamos, a gente não sabe os capítulos, versículos, decora, a gente não sabe. A gente pega uma frase marcante, né? Hoje de manhã eu aprendi uma coisa que queria comentar com vocês. Eu tenho um prurido com o Apocalipse. Quando eu era pequenininha, a gente morava na casa lá, e a casa não tinha cerca, mas ficava o portão aberto. Todo domingo de manhã vinha testemunha de Jeová, algum desses de outras religiões que eu respeito muito, e elas batiam na porta, eu abria a porta, opa, tudo bem, olha, nós queríamos te apresentar a palavra de Deus, e pá, era o Apocalipse. Pô, vocês não têm outro assunto, só fim do mundo, juízo, Medo. castigo, medo, culpa. Não entendi ainda esse negócio. Eu acho que assim, o cara só pode ler o Apocalipse depois que ele entendeu bem o Evangelho. Sabe quando tu vai entender bem o Evangelho? Nunca. Nunca. Tu fica parado ali nos 4 livros e dizendo, pá, o que é o que nós estamos fazendo? Então, nem chegamos no Novo Testamento, lá, essas cartas de São Paulo. Não chegamos, não vamos chegar. Vamos morrer falando aqui do Evangelho. E as pessoas já vêm querer me falar do Apocalipse. Elas te entregam uma revista, tudo sobre o juízo final, como é que vem os anjos, quantas espadas eles têm. Tu tem que fumar para entender aquilo que eles estão falando ali. E aí eu pensei assim, eu até vou dar uma testemunha. Nunca ouvi na missa falar do Apocalipse. Como diz o Bolsonaro, dei um Google lá. Por que a missa não fala do Apocalipse? Aí o cara lá entendido, melhor que eu, disse, não, tem lá. Tem 4 missas em todos os 3 anos que passam. E numa missa, quando estão fazendo uma igreja, consagrando ela, fala do Apocalipse. Então, assim, a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito Ju, pouco. vamos fazer. Hã? O Juliano pediu pra gente fazer uma live sobre o Apocalipse. Não, mas eu tenho que gostar e entender. Eu não entendo, Juliano. Faz tu com ela, tá, Juliano? Pega ali uma tarefa, tá bom? Tu é um cara que constrói coisas. Então, vai lá e constrói as Eu topo. A Pauline gosta do Pai, eu queria finalizar falando assim, ó, sobre a liberdade de novo, que essa semana me perguntaram assim, de uma forma sarcástica. Tá, mas tu e teu pai viraram pastor? Uma risadinha assim, né? Aí, Juliano já pulou fora, tá brincando. Pulou fora. Vocês viraram pastor com uma risadinha assim. Eu sei que eu já cometi erros no passado, tu também já cometeu erros, né, pai? Mas nós temos a liberdade. Nós temos a liberdade de sermos melhores do que a gente era há 10 segundos atrás. E é a nossa busca. A gente está querendo ser cada dia melhor. E a pessoa que julga a gente pelas nossas ações do passado, ela está presa tanto em quem ela era, quanto em quem nós éramos. E a gente já deixou isso para trás. Porque Jesus diz, teus pecados estão perdoados, levanta e te anda. É daqui para frente. Então, a nossa missão de vida, de todas as pessoas, é ser melhor a cada dia. Então, eu me permito me libertar de quem eu fui, e eu me aproprio do que eu aprendi no passado,
e do que me fez crescer, e os meus pecados eu procuro não cometer mais. Então, eu acho que a liberdade é isso também. Eu sou livre para ser uma pessoa melhor. Eu não preciso me prender porque o que prende, quando a gente se culpa, a gente se prende nas coisas erradas que a gente fez, é uma vozinha ruim que está dizendo para ti, para não dizer o diabo, né? Tu não consegue, tu não é capaz, nem vai falar de Bíblia. Quem é tu para falar de Bíblia? Sabe? Então, assim, essas vozinhas, e às vezes o diabo usa pessoas para dizer isso para ti, pessoas que trabalham na igreja, pessoas que oram todo dia. O diabo usa qualquer pessoa para te dizer coisas. Quando a pessoa está dizendo alguma coisa que está diminuindo ou dando um tom sarcástico para algo que tu está fazendo com amor, e tu tá falando de Cristo. Gente, a missão que Jesus nos deu é ide e anunciar o evangelho. Ele não disse assim, ó, te arruma, seja uma pessoa íntegra, perfeita, aí depois tu anuncia o evangelho. Ele não disse isso. Ele disse, ide anunciar o evangelho. E conforme tu vai estudando o evangelho, tu quer ser melhor. Por quê? Porque tu tem um relacionamento com Cristo. E quando tu tem um relacionamento com alguém que tu ama, tu quer ser melhor para aquela pessoa, tu quer agradar aquela pessoa, sabe? Tu quer dizer coisas que ela se sinta bem. E esse relacionamento com Cristo é o que importa. Não importa o que tu fez no passado. Me lembrei. O Henrique disse, o importante é reconhecer os erros e tentar melhorar. É isso. E as pessoas vão te aprisionar no teu passado. Principalmente as que têm inveja de ti, as que não conseguem seguir adiante. Elas vão te aprisionar no teu passado. Mas Jesus é a verdade que liberta. Por quê? Porque ele já viu tua vida do começo ao fim. Ele sabe o teu potencial. Então, ele vai te libertar de tudo de errado que tu fez. Vai dizer assim, minha filha, meu filho, voem. Sejam felizes e livres, porque a partir de agora formatou a máquina. Começa do zero. E começa do zero. Eu me lembrei de duas passagens. Uma, a Rolinha aí está presente, vai se lembrar. Quando estavam fazendo aquela igreja lá perto da UX, o Curcílio resolveu dar uma mão. E praticamente todo final de semana aí em Lourdes, depois da missa, tinha um almoço que era pago e aquela grana que gerava ia lá para aquela construção da igreja. E a gente resolveu ajudar, então a gente servia as mesas. E aí tu conhece as pessoas, quando a pessoa está esperando o elevador, tu conhece ela mais às vezes do que quando ela está sentada bebendo uma cerveja. E a pessoa esperando lá, o galeto não vem, o risoto está com frio, não sei o quê. E seguido perguntavam para mim, para o pessoal, quanto é que vocês estão ganhando para fazer isso aí? Meu Deus. A resposta é óbvia, né? E aí eu me lembrei de uma passagem que a gente comentou essa semana daquela artista famosa que foi visitar na Índia um hospital que tinha doentes, leprosos e etc. E tinha uma freirinha lá limpando as chagas de um doente. E ela disse assim, eu não faria isso aí nem por $1 milhão. E a freira falou, também não. Então a gente tem que botar o time no campo. Vamos jogar o jogo. Se tu tá chamado agora, escalado, para jogar na defesa, vai lá e joga na defesa. Tá? Nós fomos escalados. Pronto. Por que nós estamos aqui? Porque a gente foi chamado para fazer. Eu fui chamado por ti. E aí eu disse, bom, eu vou atender a minha filha, né? E tô aqui. Mas não é todo mundo que aceita, pai. Não é todo mundo que aceita. Porque o que a gente está falando aqui, eu e tu? Sobre nossas experiências, sobre o que a gente humildemente entendeu do evangelho para dar uma esperança e até uma vontade das pessoas lerem e entenderem por si próprias o evangelho, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui. Bom dia, sogra. Tem que dar bom dia para a sogra. Bom dia a todo mundo, né? Então assim, para concluir, a gente quer dizer que Jesus nos convida
para anunciar o evangelho, mas não precisa anunciar. Vive o evangelho. Seja o evangelho. É que nem acho que foi a Madre Teresa que disse, evangelize, se precisar, use palavras, né? Porque quando a gente segue o caminho que Jesus nos ensinou, nós vamos nos sentir livres. A gente vai se sentir em paz em qualquer situação, a gente vai se sentir... não, o julgamento vai rebater e vai voltar. Então, o nosso convite é isso, conheçam Jesus, porque ele é o caminho que nos liberta. E aí então a frase que eu toda semana me martelou, né? Seja livre, não viva o inferno dos outros. Amém. São Francisco de Assis, foi o Juliano me corrigiu aqui. Juliano tá firme Quem aí, disse... hein? Olha, tem que vir para Não, as lives, hein? Juliano... Tem que falar com ele. Juliano é top. Já convidei alguma vez ele, mas ele disse que por enquanto não é o momento, mas logo, logo eu convenço ele a participar. Nem que seja para tocar um violão aí para nós, Ju. Então, Toca super bem. musical. Né? A gente podia fazer uma live musical, Qual que é o problema? Então, pai, eu vou trabalhar. Muito obrigada pela tua companhia, como sempre, né? A gente tem que cuidar das nossas conversas durante a semana, senão a gente já faz a live ao vivo. Hoje foi um dia. Né? Verdade. Então, obrigado para quem está assistindo, obrigado com quem está participando da live. Se quiserem escrever críticas, opiniões, nós estamos de braços abertos, né? E acho que é isso. Tenham um bom dia. Bom dia para vocês e Deus abençoe todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, Pai. Te amo. Te amo. Obrigada, Ju. Tchau.